Você já se perguntou como era o mundo antes do dilúvio? Que tipo de civilização existia naquela época e o que aconteceu com ela? E mais intrigante ainda, em que ano exato ocorreu o dilúvio? O mundo antediluviano, mencionado nos antigos textos bíblicos, é uma era envolta em mistério e cheia de histórias que desafiam nossa compreensão. Falamos de uma época em que homens viviam quase 1000 anos. E o que dizer dos gigantes? Os nefilins, seres poderosos nascidos das misteriosas uniões entre anjos e mulheres humanas, caminharam sobre a terra, deixando uma marca indelével na história. Mas qual é a verdade por trás dessas histórias? Como eram as vidas daqueles que habitavam essa era tão antiga? E por que, após 1656 anos da criação de Adão, a humanidade enfrentou a maior catástrofe natural já registrada? Essas são perguntas que muitos tentaram responder, mas poucos compreenderam completamente. Fique conosco até o final, pois vamos desvendar os segredos do mundo antes do dilúvio e explorar como essas histórias antigas ainda têm relevância hoje. Nos primórdios da humanidade, após a expulsão do Éden, Adão e Eva enfrentaram o desafio de começar de novo em um mundo marcado pela queda. Entre seus filhos, Caim tornou-se tristemente notório ao cometer o primeiro assassinato, tirando a vida de seu irmão Abel de maneira covarde, movido pela inveja. Esse ato, descrito em Gênesis capítulo 4, destacou a profundidade da depravação humana, mesmo em uma era tão antiga. Caim não apenas se tornou o primeiro assassino, mas também o fundador da primeira cidade mencionada na Bíblia, que ele nomeou em homenagem ao seu filho, Enoque. Essa cidade, um marco na civilização urbana do mundo pré-diluviano, representava tanto o avanço humano quanto o crescente afastamento dos valores divinos. Mas o que mais poderia se esconder nas ruas e nas construções dessa cidade antiga? A resposta pode nos levar ainda mais fundo na compreensão do período antediluviano. Apesar do silêncio das escrituras sobre muitos detalhes, o mundo pré-diluviano é frequentemente imaginado como uma era de notáveis avanços tecnológicos e culturais. Os descendentes de Caim, por exemplo, são creditados por inovações impressionantes, como a criação de instrumentos musicais e o domínio do trabalho com metais como o cobre e o ferro. É fascinante pensar que em um tempo tão remoto já existiam expressões artísticas e técnicas de construção que desafiavam as limitações da época. A vida na era pré-diluviana também era marcada por uma organização social peculiar, com pessoas vivendo em tendas, criando gado e estabelecendo as bases de uma civilização complexa. Nesse cenário, o mundo antes do dilúvio se revela como uma época de grande inventividade e progresso, mas também de crescente desigualdade e distorção moral. Como esses avanços influenciaram a trajetória da humanidade antes da grande catástrofe? Esse é um mistério que continua a nos intrigar. No mundo antediluviano, a longevidade dos seres humanos era algo extraordinário. Segundo os relatos bíblicos, pessoas como Matusalém viveram até 969 anos, o que permitiu que acumulassem vasto conhecimento e desenvolvessem habilidades impressionantes. Diferente das teorias científicas que sugerem uma evolução gradual a partir de formas primitivas, a Bíblia nos mostra um homem criado por Deus já dotado de grande capacidade. Caim, por exemplo, fundou a primeira cidade mencionada nas Escrituras, e outros homens como Jubal e Tubal-Caim introduziram a música e o trabalho com metais, revelando uma civilização avançada e cheia de potencial. Além disso, nessa era pré-diluviana, todos falavam uma única língua, o que facilitava a comunicação e o compartilhamento de conhecimento. No entanto,
Essa unificação culminou na ousadia da construção da Torre de Babel, um projeto tão ambicioso que exigiu a intervenção direta de Deus. Para evitar que o homem se tornasse imparável em seus feitos, Deus dividiu as línguas, espalhando as pessoas e freando seus avanços. Isso nos mostra como, mesmo no início da humanidade, o homem já possuía uma capacidade extraordinária que desafiava os limites. Com o passar dos anos no período pré-diluviano, a humanidade, embora dotada de grande capacidade, começou a trilhar um caminho de decadência moral profunda. A Bíblia descreve esse tempo como uma era em que o pecado se espalhou de forma alarmante. A poligamia, a violência e a depravação se tornaram comuns, refletindo uma sociedade cada vez mais distante dos valores divinos. Lameque, um descendente de Caim, é um exemplo notável desse período. Ele não apenas seguiu o caminho da poligamia, mas também se vangloriou de cometer homicídios, ilustrando o quão corrompido o mundo antediluviano havia se tornado. Outro aspecto sombrio desse período foi a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que deu origem a seres gigantes, homens valentes e famosos da antiguidade. Essas figuras não apenas impressionavam pela força e estatura, mas também simbolizavam a crescente corrupção moral da humanidade. Essa união representou uma degeneração que agravou ainda mais a depravação já presente no mundo antes do dilúvio. O cenário era de um mundo perdido que caminhava inevitavelmente para o julgamento divino. E assim, o que aconteceu com os poucos que ainda buscavam a justiça em meio a tanta escuridão? Mesmo em meio à escuridão do mundo antediluviano, algumas figuras justas se destacaram, mantendo sua fé e obediência a Deus. Abel, filho de Adão e Eva, é lembrado por sua devoção sincera, que contrastava fortemente com a maldade de seu irmão Caim. Outro exemplo notável é Enoque, que foi arrebatado em vida, sem experimentar a morte, por ter andado com Deus de maneira tão próxima e reta. Esses homens justos mostram que, mesmo no período pré-diluviano, havia aqueles que se mantinham firmes na justiça, em um mundo cada vez mais corrompido. Contudo, a corrupção e a depravação da humanidade chegaram a um ponto tão extremo que Deus se arrependeu de ter criado o homem, um pesar que lhe cortou o coração. Decidiu então destruir tudo o que havia criado, mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Por causa da fidelidade de um único homem, Deus mudou de ideia e decidiu preservar a raça humana. Noé e sua família foram poupados de morrer na maior catástrofe natural que já existiu na face da terra. Noé e toda a sua família, e com eles, todas as espécies de animais foram salvas. A obediência de Noé foi recompensada com a missão de construir a arca, um ato que garantiu a continuidade da vida na terra, representando a esperança e a possibilidade de redenção, mesmo quando tudo parecia perdido. Segundo estudos realizados através da cronologia bíblica, é possível traçar um mapa fascinante que nos leva diretamente ao momento em que o dilúvio ocorreu. A Bíblia nos oferece detalhes sobre as idades em que os patriarcas do período antediluviano geraram seus filhos. Ao seguir essa linha, desde Adão até Noé, podemos montar uma cronologia precisa. Quando Adão tinha 130 anos, gerou Sete. Sete, com 105 anos, gerou Enos, e assim por diante. Essa sequência de gerações nos permite calcular que o dilúvio aconteceu no ano 1656 após Adão. Esse mapeamento cronológico, que culmina no ano do dilúvio, revela que a catástrofe ocorreu por volta de 2240 a.C., um ponto crucial na história humana. É intrigante pensar que, através das idades em que cada patriarca gerou seu filho, podemos reconstruir o tempo que levou para que o mundo passasse do paraíso de Adão ao julgamento das águas.
Esse detalhe, aparentemente simples, mas profundamente significativo, nos ajuda a entender a passagem do tempo e a profundidade dos eventos que moldaram o mundo antes do dilúvio. O mundo antediluviano, com todas as suas maravilhas e decadências, não é apenas uma história antiga, mas um reflexo dos tempos modernos. Assim como naquela era, vemos hoje sinais de uma sociedade que, por vezes, se afasta dos valores espirituais e ignora os avisos divinos. O paralelismo entre os tempos de Noé e os dias atuais nos lembra da importância de estarmos atentos às lições da história. O mundo antes do dilúvio nos ensina que o caminho da justiça e da obediência a Deus é crucial para evitar a repetição dos erros do passado. Noé, com sua fé inabalável, foi um farol em meio à escuridão, e sua história serve como um alerta e uma inspiração para nós hoje. A pergunta que fica é: estamos prontos para seguir o exemplo dos justos do período antediluviano e resistir à maré crescente da imoralidade? Ou repetiremos os mesmos erros, ignorando as orientações espirituais? O destino do mundo antes do dilúvio é um lembrete poderoso de que as escolhas que fazemos hoje ecoam por toda a eternidade.